Olá, amigos do NeuroTube. Hoje nós vamos ministrar mais uma aula da pasta de malformações occipitocervicais, da subpasta de malformação de Chiari. Então, o que seria a malformação de Chiari? Sua definição seria uma malformação occipitocervical que se caracteriza pela herniação caudal primária do rombencéfalo através do forame magno. Então, veja o prosencéfalo nessa imagem, pintado de verde, o mesencéfalo realçado de amarelo e o rombencéfalo, que é o cérebro de trás, né, o hindbrain, realçado em rosa. E a medula espinhal, né, cordão espinhal, realçado em azul. Lembrando que o rombencéfalo vai se dividir em metencéfalo e o mielencéfalo. Dentro dessa cavidade rombencefálica vai se desenvolver o quarto ventrículo, né? O mielencéfalo ele vai se desenvolver como sendo o bulbo, a medula oblonga, e o metencéfalo para frente vai ser a ponte, para trás o cerebelo. Portanto, algumas vezes a cavidade do quarto ventrículo é chamada de cavidade rombencefálica. E o conjunto, né, de ponte, bulbo e cerebelo é chamado de rombencéfalo também. Então veja na seta em vermelho a herniação caudal, né, nesse caso a gente vai discutir depois, né, ele não tem cisterna magna, né, mas não temos uma herniação caudal muito definida, mas trata-se de um Chiari também. Lembre-se sempre que essa herniação tem que ser primária, né? Não pode ter nada empurrando o cérebro para baixo, a fossa posterior para baixo, né? Nem nada lá embaixo puxando o rombencéfalo para baixo. Então, sempre descartar as herniações ditas secundárias, né? Como eu falei, algumas patologias do sistema nervoso, né, podem empurrar a fossa posterior por cima, né, como uma hidrocefalia, como alguma hipertensão intracraniana, ou mesmo a hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor cerebral, um hematoma subdural, por exemplo, entre outras causas. Nem nada puxando para baixo, como uma fístula licórica medular, uma fístula dural ao nível da medula espinhal, qualquer outra síndrome de hipotensão intracraniana, né, ou até mesmo uma medula ancorada, tracionando a medula e o rombencéfalo para baixo. É sempre bom lembrar, né, que isso precisa ser exaustivamente explorado, estudado e descartado, né, porque em alguns casos, se você descomprimir a fossa posterior, né, num regime de tração para baixo ou algo empurrando por cima, além de ser extremamente perigoso, né, podendo levar o paciente até mesmo ao óbito no intraoperatório, é considerado uma malprática, né? Considerado malprátice. As principais linhas basilares que a gente vai se guiar para dar esse diagnóstico, né? Temos o opístio, né? Mostrado aí com a última hiperintensidade da lâmina occipital, e o básio, que seria a ponta do clivus, né? Entre esses dois pontos craniométricos, nós vamos passar uma linha, essa linha é chamada de McRae, e essa é a nossa linha base para a gente definir se o rombencéfalo está herniado para baixo ou não. Lembre-se que essa é a definição, né, essa é a linha para definir essa herniação. A gente precisa, né, ela não é definidora de Chiari em si, porque você precisaria descartar outras causas, como a gente citou no slide anterior. Essa linha simplesmente nos mostra que a tonsila ela está herniada. Eu trouxe também aí a linha de Chamberlain e de McGregor, né?
que são outras linhas que a gente vai usar nas malformações occipito-cervicais, mas vamos nos focar na linha de McRae, que a gente vai utilizá-la para dar esse diagnóstico. A classificação. Esse seria o cérebro normal, né? A linha de McRae representada em vermelho. Essa abertura desse cálice seria a fossa posterior, e o cabo, né, do cálice, o estreitamento do cálice, seria o canal medular. Essa é a anatomia normal. Veja que, nesse caso, a gente tem uma ausência da cisterna magna, a cisterna magna totalmente ocupada pela tonsila cerebelar, né, e alguns sinais já de alteração do fluxo licórico. A gente sabe que o fluxo licórico nessa região, ele precisa passar da cisterna magna, né, na saída do forame de Magendie, ele passa, tem um trajeto descendente na medula espinhal, depois um trajeto ascendente, e ele sobe para ser absorvido nas granulações aracnoides. Veja que nesse caso, a gente, além de não ter a cisterna magna, né, ela está obstruída pela tonsila, nós temos uma alteração, né, vejam a siringomielia representada mais embaixo, né, uma alteração de fluxo licórico, ou seja, esse líquor que era para passar pelo forame de Magendie, ele está batendo em martelo d'água para baixo e está fazendo uma dilatação do canal central da medula, uma dilatação licórica, né, apesar de não ter reações significativas. Então, nesse caso, apesar da gente não ter um Chiari clássico, né, a gente chama essa alteração de fluxo licórico, né, do espectro do Chiari, de Chiari zero. Alguns autores chamam de Chiari meio, que seria as alterações licóricas do Chiari sem a herniação propriamente dita da tonsila cerebelar. O Chiari 1, né, Chiari mais clássico, né, seria as tonsilas, e apenas as tonsilas herniadas a partir de 5 milímetros, né, ou seja, 5 milímetros ou mais, abaixo da linha de McRae, a gente teria, excluindo todas as outras causas, né, um Chiari do tipo 1. No Chiari 1,5, a gente já tem uma herniação mais grave, né, a gente hernia a tonsila, abaixo da linha de McRae, mas não hernia o vermes. Veja que o vermes ele não está herniado. Entretanto, a gente hernia o bulbo também, né? Tem uma associação do bulbo. Então veja que a linha de McRae ela está no nível de onde estaria o forame de Magendie, né? Então, portanto, o bulbo fechado, né, a porção fechada do bulbo está abaixo da linha de McRae, né? Mas não o quarto ventrículo, não a cavidade rombencefálica em si, né, que seria a partir do bulbo aberto, ou seja, acima do forame de Magendie. Esse é um Chiari do tipo 2, né, é um Chiari cuja herniação caudal do rombencéfalo é uma herniação ainda mais grave, né, nós vamos ver que tem outras características além dessa herniação, vamos ver mais adiante, mas é uma herniação ainda mais grave em relação ao que a gente já viu do rombencéfalo caudalmente a partir do forame magno. Então veja que todo o rombencéfalo caudal está herniado, né? As tonsilas elas estão totalmente abaixo da linha de McRae. Veja que o bulbo, tanto a porção aberta, né, acima do forame de Magendie, quanto a porção fechada abaixo do forame de Magendie, elas estão abaixo, né, da linha de McRae, portanto dentro do canal medular. E se o bulbo aberto está dentro do canal medular, o quarto ventrículo também está dentro do canal medular. Veja que o vermes também herniou, né? A porção nodular do vermes, ela está dentro do canal medular, todas abaixo da linha de McRae. O Chiari do tipo 3 é um Chiari do tipo 2, né? Então uma herniação gravíssima, né, uma herniação importante do rombencéfalo caudalmente para dentro do canal medular, associado, né,
a uma encefalocele dorsal. Então esse Chiari aí é um Chiari que se desenvolveu mais precocemente na linha de desenvolvimento embrionária, né, num período onde as estruturas que fechavam o crânio eram estruturas que estavam mais precocemente na sua linha de desenvolvimento e, pela sua fragilidade, permitiram, né, uma herniação para fora do rombencéfalo, né, que seria a encefalocele occipital. Ou crânio cervical ou cervical alto, né? A gente pode ter tanto uma encefalocele só na região occipital, quanto uma encefalocele da transição, crânio cervical, quanto uma encefalocele cervical alta. Todas elas, associadas a um Chiari tipo 2, vão nos denotar um Chiari do tipo 3. Essas outras definições elas estão obsoletas, né, que seria o Chiari do tipo 4, que seria uma grave hipoplasia cerebelar com ou sem herniação, e o Chiari do tipo 5, a agenesia total do cerebelo também com ou sem herniação, né. Esses dois últimos Chiaris, né, tanto pelo cerebelo estar muito pequeno no Chiari do tipo 4, quanto pela ausência do cerebelo, vão causar alterações anatômicas que facilitam digamos assim, o escorregamento do rombencéfalo para dentro do canal medular, né? Mas elas se tornaram obsoletas porque a fisiopatologia do Chiari, em geral, né, falando de um Chiari do tipo 2, por exemplo, né, onde 100% desses Chiaris estão associados a uma fístula dural, lá embaixo, caracterizada por uma mielomeningocele, né, uma fístula dural embrionária, ou por um defeito do fechamento secundário do tubo neural, e aí por esse vazamento do líquor, né, a gente teria um escorregamento do rombencéfalo no ralo da fossa posterior, que seria o forame magno, né. Então veja que no Chiari 0, no Chiari 1, no Chiari 1,5 e no Chiari 2, a gente tem essa impactação, né, do rombencéfalo no forame magno, que funcionaria como o ralo da fossa posterior, né. No Chiari do tipo 2, é uma fisiopatologia bem definida, né, a gente define que é por uma fístula, mas nos outros Chiaris ainda torna-se obscuro, né? Provavelmente alguma coisa relacionada com essa perda de líquido ou alteração do fluxo licórico nessa região. Já os Chiaris do tipo 4 e 5, né, eles herniavam também, mas herniavam por alterações anatômicas e não de fluxo licórico, né, simplesmente por ter um cerebelo pequeno ou por não ter um cerebelo. Então vamos ver o resumo, né, dessa classificação. Né, a gente já viu que o Chiari 0 ou o Chiari meio seria a presença da siringe, né, e a ausência da cisterna magna, no contexto de uma ausência da cisterna magna, mas sem a herniação significativa caudal do rombencéfalo. Então vamos ver essa classificação. Na classificação, então vamos ver o resumo da classificação. Né? A gente já viu que o Chiari 0 ou Chiari meio seria a presença de sinais de alteração do fluxo licórico, né, a ausência da cisterna magna, produzindo uma siringe, né, por alteração do fluxo licórico, mas sem uma herniação significativa abaixo da linha de McRae de 5 milímetros. O Chiari do tipo 1 seria a herniação das tonsilas e somente delas, abaixo de 5 milímetros da linha de McRae, com ou sem sinais de alteração de fluxo licórico, como a siringomialia. No Chiari 1,5 a gente tem uma herniação caudal das tonsilas e do bulbo, né, da porção fechada do bulbo, com ou sem siringomialia. No Chiari do tipo 2, a herniação caudal da tonsila, do vermes e do quarto ventrículo, né, da porção aberta do bulbo também, com ou sem siringomialia. No Chiari do tipo 3, os achados do Chiari do tipo 2, mais uma encefalocele occipital,
crâniocervical ou cervical alta, e as hipoplasias cerebelares de alto grau, no quiário do tipo 4, e a ausência completa do cerebelo no quiário do tipo 5, termos obsoletos, parecem tratar-se de outras doenças, né, fora desse espectro do quiário até 3. Vamos ver alguns exemplos. Então veja que nesse caso a gente tem uma herniação intensa, né, abaixo da linha de McRae. A gente tem a ponte herniada, tá? Então se a gente tem a ponte herniada, atrás da ponte a gente já tem um quarto ventrículo, porção aberta e fechada do bulbo estão herniadas também, tá? Então o verme está herniado também, não é só a tonsila cerebelar, a gente tem uma herniação do vermes também, do nódulo e das pirâmides. Então, portanto, essa é a malformação romboencefálica complexa, né? Também conhecida como Chiari do tipo 2. Só que não é só isso. Como a gente comentou, vão ter outras alterações associadas que vão nos ajudar nesse diagnóstico. Como, por exemplo, o tecto do mesencéfalo de morfologia pontiaguda, lembrando até uma mama de perfil, né? Então, colículo inferior, basicamente, bem pontiagudo, ali na transição com os lóbulos superiores do cerebelo, né? Formando esse aspecto mamilar, né? A baixa implantação do tentório, então veja que é como se a fossa posterior estivesse escorregando pelo ralo, né? Então o tentório baixa também, né? Então a gente tem essa alteração. Outra coisa que a gente vai ter é uma grande aderência, né, intertalâmica. Isso denota a perda licórica, né, que está causando essa doença. Então as aderências intertalâmicas elas ficam mais proeminentes, né, tem menos espaço subaracnoide, tem menos espaço ependimário, né, tem menos líquor ali dentro do terceiro ventrículo, portanto elas não se dividem, né, a divisão dos tálamos, nessa aderência intertalâmica, ela necessita obrigatoriamente, né, de um regime licórico normal para que ela aconteça. Pelo baixo volume licórico, elas ficam proeminentes. E o escorregamento do vermes, né, pelo canal cervical alto, e desse esse aspecto de cascata ou em América do Sul. Então veja que são várias alterações. O clivos também curvo, né, tudo isso nos lembrando, né, uma metáfora, né, de que a fossa posterior ela está escorregando pelo ralo, né? E a gente sabe que 100% dos casos, né, ela está escorregando, porque o líquor, em vez de estar descendo e subindo para ser reabsorvido pelas granulações, ele está descendo e indo embora por um desrafismo aberto associado, né, uma fístula licórica embrionária, uma fístula licórica fetal. Veja, nesse caso, uma herniação das tonsilas cerebelares, né? Veja, a gente não consegue definir muito bem todas aquelas alterações que a gente viu anteriormente, mas isso é um Chiari do tipo 2, né? Com o clivos curvo, com a baixa implantação da tórcula de Herófilo, né? Da tenda do cerebelo, é associado a uma encefalocele cervical alta, né? Ali abaixo do opístio, né? Então, portanto, uma encefalocele cervical alta, a gente está diante de um Chiari do tipo 3. Veja esse outro caso, né? Um caso com uma seringomielia importante, ausência de cisterna magna e uma herniação da tonsila cerebelar, né, abaixo de 5 milímetros da linha de McRae. Esse seria um Chiari do tipo 1 clássico, que nesses casos a gente chama de Chiari siringo, né, por ter uma seringomielia alta associada.
Veja que nesse outro caso a gente tem uma siringomielia, tá? E o que nos chama a atenção é a ausência de cisterna magna nesse caso. Então, será que a gente tem um Chiari associado? Então, quando a gente passa a linha de McRae, então veja, né, a linha de McRae sendo passada do básio até o opístio, a gente não tem uma herniação significativa das tonsilas cerebelares. Mas nesse contexto, né, de uma siringe intensa, né, e de uma ausência de uma cisterna magna, a gente está diante de uma patologia do espectro do Chiari, apesar de não termos uma herniação. Então esse seria o Chiari 0, ou como alguns autores costumam chamar, Chiari meio. Eu prefiro chamar de Chiari 0. Sinais de alteração de fluxo licórico no contexto de ausência de cisterna magna numa herniação não significativa das tonsilas, ou sem herniação. A apresentação clínica, né? Acredita-se que o Chiari, a gente vai falar agora mais do Chiari do tipo 1, tá, pessoal? Chiari do tipo 2, geralmente, o diagnóstico, e do tipo 3, o diagnóstico é neonatal, né? Vamos falar agora mais do Chiari do tipo 1 ou Chiari do tipo 0, meio, né? Como é uma malformação, né? O início dos sintomas ela vai se dar no adulto jovem, né? Assim que a gente começa a ter uma alteração de fluxo licórico, uma alteração de uma herniação do romboencéfalo para baixo, né? Num cérebro já desenvolvido, num cérebro já com uma trofia, né? Significativa para apagar essa cisterna magna. O caráter ele é insidioso e progressivo, né? Parece que ele vai herniando, desherniando, herniando e desherniando, causando alterações progressivas ali do fluxo licórico, né? Até que você tenha uma herniação que não reduz mais, né? E aí você vai ter o caráter mais crônico dessa doença. Inicialmente, o paciente geralmente queixa de cefaleias. As cefaleias podem ser de qualquer tipo, né? Já foram associados vários tipos de cefaleia, inclusive cefaleias de hipertensão intracraniana, né, nos pacientes de Chiari, mas a cefaleia que a gente consegue estatisticamente associar de uma forma causal, né, de uma forma bem participativa do complexo, né, desse espectro do Chiari, essa cefaleia principalmente nucal, né? Então a gente pode atribuir essa cefaleia nucal no contexto de um Chiari à doença. Podendo também ser de qualquer outro tipo, né? Já falei, holocranina, até cefaleias do tipo de hipertensão intracraniana. Ela pode ser deflagrada ou intensificada pela manobra de Valsalva, tá? Ou por manobras de extensão do pescoço, que a gente fecha ainda mais a cisterna magna, né? E por ser uma cefaleia de alteração de fluxo licórico, geralmente ela é uma cefaleia pulsátil, né? O sinal de Lermite, que é aquele choque, né, seguindo a medula espinhal, né, descendente, ele pode estar associado, né? Esse choque acontece quando você flete o pescoço. E aí a gente pode ter, daí por diante, sinais rombencefálicos, né? Dos pares cranianos baixos e do rombencéfalo, quando ele começa a ficar comprimido ali, né, pela tonsila e pelo canal cervical, como nistagmo, que é o tremor dos olhos, né, como disartria, que é uma dificuldade de articular as palavras sem nenhuma dificuldade de compreensão da fala, nem de expressão da fala, né? Não é que ele não está encontrando a palavra, ele encontrou a palavra, o Broca está funcionando, né? A área de Broca está funcionando, é que ele não consegue articular bem. Então, alteração na articulação. Geralmente porque o véu palatino cai, porque a língua fica parética, né? Porque você tem uma ataxia, né? Uma alteração de controle da fala cerebelar alterado, né? Até mesmo uma ataxia axial, né, que seria uma ataxia, né, alteração seria as alterações de coordenação cerebelares, né, do tipo axial, né, ou seja, mãos e pés, inclusive acometendo
desculpa, do tipo axial, ou seja, central, né, acometendo o equilíbrio da pessoa, ou até mesmo apendicular, que seria das mãos e dos pés. Sinais centromedulares, aí são sinais da seringomielia, e o sinal mais clássico é a perda sensorial dissociada, ou anestesia termoálgica suspensa, porque a seringomielia, por estar no canal central, uma dilatação no canal central da medula, né, quando essa dilatação progride, ela vai atingir principalmente a comissura branca medular. E é na comissura branca medular que a gente vai ter os cruzamentos das vias sensitivas ascendentes, né, as descendentes também motoras, mas a gente vai ter o cruzamento mais importante, né, semiologicamente mais importante, das vias espinotalâmicas ou espino-reticulotalâmicas, né, que vão carregar a sensibilidade termoálgica, ou seja, da temperatura e sensibilidade da dor. E essa anestesia torna-se suspensa porque só as fibras que estão cruzando no nível da seringomielia que vão ser atingidas. Como essa seringomielia geralmente é uma seringomielia alta, cervical, então a gente vai ter uma perda sensorial dissociada em ambos os membros superiores. O paciente sente os braços, coordena os braços bem, mas o paciente tem uma dificuldade de sentir dor e temperatura. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela era ciente dessa alteração da temperatura, ela sabia que não conseguia medir a temperatura colocando a mão na água, e aí para ela fazer o banho do seu bebê com água morna, né, com água morna a fria, né, ela precisava sentir a temperatura com os pés, né. Então no nível da seringomielia, essa paciente era incapaz de aferir, né, de medir subjetivamente essa temperatura com a mão, por não sentir a sensibilidade térmica, e ela era obrigada a sentir essa temperatura, né, a testar se estava bom para o bebê com os membros inferiores. Mas com o progredir da doença, a gente pode ter mais alterações, como, por exemplo, uma espasticidade crural, né, alteração das vias piramidais mesmo, né, por essa compressão. Outra coisa que é muito comum no paciente com Chiari é a apneia do sono, né, pela malformação associada ou pela paresia da musculatura orofaríngea, né, o paciente tem muita apneia, tanto central, né, que vem lá do controle do bulbo da respiração, que o bulbo está acometido, quanto apneias obstrutivas, apneias orofaríngeas, por conta das alterações musculares que a gente tem na orofaringe desses pacientes. E os acometimentos dos pares cranianos baixos, que vão estar angulados e tensionados nessa herniação caudal do romboencéfalo. O tratamento desses pacientes é sempre um tratamento cirúrgico, porque, como a gente falou, essa herniação ela vai acontecendo, essa alteração do fluxo licórico ela vai acontecendo de forma reversível inicialmente, depois ela hernia de forma irreversível e cada vez ela vai herniando mais pela pulsação do fluxo licórico. Então, o fluxo licórico, né, o estudo do fluxo licórico da transição crânio-cervical é fundamental para a gente entender a fisiopatologia da doença, para a gente entender os achados clínicos da doença e para a gente entender a indicação do tratamento cirúrgico, porque essa doença é uma doença progressiva. Então, se o paciente está mal, né, antes de operar, se ele não fizer a cirurgia, ele vai ficar cada vez pior e cada vez mais irreversível as alterações neurológicas que ele vai desenvolver. Então, fez o diagnóstico, vamos indicar a cirurgia e vamos fazer o mais rápido possível. Obviamente que é uma cirurgia eletiva, né? A gente não vai fazer uma cirurgia dessa de caráter de urgência, vamos planejar a cirurgia, mas ela tem que ser feita o mais breve possível. A técnica neurocirúrgica o paciente fica sob anestesia geral, né, em monitorização eletrofisiológica. A gente põe o paciente em posição de concorde,
né, num decúbito ventral, com a cabeça fletida, para que a gente possa ter acesso cirurgicamente às porções mais anteriores e basais da escama occipital e também as lâminas, né, os elementos posteriores da coluna cervical alta, porque se essa herniação ela se restringir, né, ao fechamento da cisterna magna em 5 milímetros, abaixo dela, do forame magno, tudo bem, mas se ela for, por exemplo, né, essa herniação for até o nível do arco posterior de C1, a gente precisa retirar esse arco também para conseguir descomprimir e voltar a um fluxo licórico adequado. Né? Se for até o arco C2, a gente tem que tirar C1 e C2, então a gente precisa colocar o paciente nessa posição para que a gente tenha acesso às estruturas mais profundas da transição crânio-cervical pela via posterior. Então é feita uma fixação com um halo de 3 pinos, né, uma fixação craniana, o paciente já sob anestesia geral. O plano ocular ele tem que ficar sempre acima do plano cardíaco, tá? Porque a gente tem risco de trombose da veia retiniana, né, por essa hipertensão. A semiflexão na cabeça pelo pescoço, sobre o pescoço, para conseguir acesso cirúrgico aos locais mencionados. Os braços ficam ao longo do corpo. A gente coloca proteção para o tórax, para o quadril, para os membros inferiores. Esses membros inferiores ficam sempre semifletidos, né? Os pés mais altos do que os joelhos, para facilitar o retorno venoso. E é feita a asepsia e antisepsia e uma antibiótico terapia na indução anestésica, já que a gente vai fazer uma violação da dura mater também. Nessa cirurgia a gente já prepara, já faz a tricotomia, ou seja, a retirada dos cabelos, né, preparando o paciente para uma incisão interparietal mediana, que é essa incisão de cima, para que a gente possa retirar o PET epigaleal. Esse PET epigaleal vai ser guardado e vai ser utilizado na cirurgia com essa incisão mediana mais baixa, que a gente faz do inion até C3. Depois que a gente fizer a durotomia, não adianta fazer apenas a retirada dos elementos ósseos, a gente também tem que descomprimir os elementos membranáceos, né? Então não adianta fazer apenas a retirada deles, a gente tem que fazer uma durotomia. Essa durotomia geralmente é feita de forma extra-aracnoideia, para diminuir a chance de fístula licórica, e depois é feita uma plástica dural com esse PET epigaleal que foi retirado. Né? Então veja na figura da esquerda que a gente fez uma craniectomia, ou seja, retirou o crânio da lâmina occipital, da região suboccipital mediana, onde ficam as tonsilas cerebelares que estavam comprimidas. Nesse caso, a herniação ia também até o nível dos elementos posteriores de C1, então foi feita uma laminectomia do arco posterior de C1 e depois uma durotomia, né? Descomprimimos os elementos ósseos e também descomprimimos os elementos membranáceos com essa durotomia. Aí o cerebelo e as tonsilas, né, vão conseguir, vamos dizer assim, respirar, né? Vão estar descomprimidos adequadamente. E aí a gente pega aquele PET epigaleal que a gente retirou da região interparietal alta no início da cirurgia e a gente faz uma rafia em torno dessa durotomia. Ou seja, a gente faz uma plástica dural, né, para que essa expansão, esse PET ele é maleável, ele é flexível, né, para que a gente consiga manter essa descompressão membranácea sem o inconveniente da fístula licórica. Né. Então é feita uma mini craniectomia suboccipital mediana, uma laminectomia até o nível herniado, nesse caso foi até C1, e uma durotomia extra-aracnoideia, né, com um microscópio, a gente baixa o microscópio na cirurgia, né, então sob visão microscópica a gente tenta fazer inicialmente uma mini durotomia, depois a gente expande com um bisturi lâmina 11, depois a gente expande com a tesoura, essa durotomia, até que a gente tenha uma descompressão adequada, isso ao nível extra-aracnoide, por isso que a gente precisa do microscópio, e depois uma duroplastia, uma plástica dural com aquele PET epigaleal, também sob visão microscópica, e uma rafia contínua, né, com a proximidade que a gente chama de proximidade submilimétrica, né, então um ponto do outro menos que 1 milímetro de distância,
com fio inabsorvível Prolene 40. E na figura da direita, o aspecto final. Pós-operatório do paciente, a gente faz a extubação em sala de cirurgia, tá? A gente já sabe que o paciente vai estar bem, né? Por conta da monitorização eletrofisiológica, mas a gente estuba mesmo assim em sala de cirurgia, porque não há motivo para manter esse paciente entubado, já que a gente não mexeu no cérebro, né, no cerebelo, no bulbo em si, apenas nos revestimentos ósseos e membranáceos. Observação na UTI por 24 horas, porque esses pacientes têm riscos de fazer algumas alterações críticas, né? Portanto, essa observação em UTI, principalmente a apneia, né? Porque a gente mexeu na região que controla a respiração, então o paciente pode evoluir com a apneia. E antigamente, quando a gente fazia a cirurgia sentado, o paciente também tinha risco de fazer embolia, né? Embolia aérea. Mas agora, depois que a gente tem feito essas cirurgias com os pacientes em posição de concórdia, ou seja, em decúbito ventral com a cabeça fletida, a gente praticamente não teve mais nenhum caso de embolia. Tomografia pós-operatória, para a gente ver a reconstrução da cisterna magna, né, para a gente ver a retirada, a descompressão, se a descompressão foi adequada. Perdoe-me, a reconstrução da cisterna magna ela só vai acontecer depois de 2, 3, 4 meses, portanto, a gente vai pedir uma ressonância de controle em 3 meses, para a gente ver se essa descompressão refez as estruturas, né, a anatomia, para manter um fluxo licórico adequado naquela região. Né? A tomografia pós-operatória imediata é só para ver se a descompressão foi adequada. Tá? E a alta da UTI para a enfermaria, né, uma breve passagem por essa UTI, por 24 horas. Depois a gente, mais brevemente ainda, o paciente fica um tempo na UTI, na enfermaria, porque em geral a gente não consegue dar alta da UTI direto para casa, né? Então ele passa um tempo na enfermaria, menos de um dia, e em seguida, né, seguindo essa observação neurológica na enfermaria, ele já recebe alta no mesmo dia para o seu domicílio, tá? A retirada dos pontos, ela pode ocorrer depois do 14º dia, tá? Os pontos da pele. E basicamente esse é o pós-operatório da plástica, descompressão crânio-cervical para a doença de Chiari. Obrigado a todos, né? Espero que tenham aproveitado essa aula. É uma aula resumida, né? A gente não trouxe aqui todos os aspectos, mas para uma revisão ou para uma introdução sobre essa doença, ou para um entendimento do paciente que tem a doença, um entendimento cirúrgico, entendimento dos seus sintomas, essa é uma aula que espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro no NeuroTube.